Nessa questão da mecânica da prova e da nota, é importante ressaltar que o candidato vai, depois do exame, ele vai querer conferir o gabarito. Exato. Então, digamos, dessas 45 questões, se ele acertou 30, não quer dizer que ele vai ter uma nota equivalente. Você pega ali e faz uma ponderação. Se ele acertou metade, não vai ter 5. Não vai ter. Não. Então eu queria que você explicasse uma questão espinhosa, que é a da teoria de resposta ao item, que é um modelo matemático, é uma teoria matemática que já embasa grandes exames no Brasil, como o SAEB, né? SAEB. O PISA, que é um exame internacional, o SAT, que é meio que o equivalente do que o Enem está se tornando hoje nos Estados Unidos. E com a teoria de resposta ao item, as questões têm peso diferente. Vai ser uma tarefa de matemático tentar decifrar lá. Acho que não dá nem para o matemático, né? Porque ele não vai saber o peso que vocês atribuíram para as questões. Na verdade, esse é um problema, essa é uma mudança não no conteúdo da prova, mas na forma de medir os resultados. Ou seja, então, nós estamos saindo de uma teoria clássica do item ou da resposta, né? Uma teoria clássica da resposta, que são as provas tradicionais, e usando a teoria da resposta ao item, que é hoje o padrão de todos os grandes exames no mundo. Tá? E ela está indo, isso os exames de inglês, tipo TOEFL, o SAT, o NAEP americano, todos os grandes exames, o PISA, o TIMSS, todos os grandes exames já usam essa metodologia. Ela é mais difícil de compreender ou de calcular, mas na verdade o que se tenta fazer? Eu tento extrair a proficiência do aluno. E a proficiência do aluno depende. O que é proficiência? O resultado, né? A medida de conhecimento dele. Então, o que eu estou falando assim, eu vou ter uma prova de matemática e as pessoas têm intrinsecamente, nelas mesmas, ela tem um conhecimento daquilo. A gente chama de proficiência. Como ela tem altura, ela tem o peso, ela tem várias características, ela tem sua proficiência em matemática, que é o seu conhecimento. Então, eu preciso estabelecer uma medida disso. Então, eu tenho que ter eu tenho que criar uma balança, um centímetro para poder medir as pessoas na altura, no peso, e eu preciso criar uma medida para fazer essa proficiência. Então, qualquer medida tem algumas características, por exemplo, 5 centímetros de altura, de 10 para 15 é 5, de 20 para 25 é 5, ou seja, qualquer escala tem essa propriedade. E uma prova clássica não tem. Se eu acertei um item mais, não significa que eu estou... Se eu acertei um item, são 10 itens, eu acertei um item a mais, não quero que eu aumente em 10%, porque os itens têm dificuldades diferentes. Então eu tento criar essa escala para dar essa medida mais precisa. Como em qualquer prova, você tem questões mais fáceis e mais difíceis. O que vocês têm vocês analisaram essas questões, botaram elas para serem testadas, inclusive, e aí, a partir disso, vocês têm isso definido milimetricamente numa escala. É feito uma escala como um centímetro. Salto em centímetro. altura, Exatamente. uma imagem que você usou numa entrevista para o Estadão. Eu tento criar como peso, como centímetro, criar essa escala, que é a escala de proficiência. Então, o que ele tenta medir? A chance de uma pessoa acertar um item. A chance que você tem de acertar um item depende do seu conhecimento de matemática e da dificuldade desse item. Se o item é muito fácil, a tua chance é muito alta, mas é muito alta para todo mundo. Se o item é muito difícil, a chance pode ser muito baixa para a maioria das pessoas. Então, eu tenho que achar qual é a tua chance de acertar e qual a chance do item ser acertado por uma pessoa com um padrão médio. Então, o que esse modelo matemático que a TRI faz? Ela tenta medir essas duas escalas, a escala da proficiência individual e de cada item específico. Então, eu vou para o pré-teste, isso dá um ganho enorme. Quando eu vou para o pré-teste, eu ponho os alunos ali, eles vão ser testados. Eu não estou interessado na escala deles, mas eu já tenho os itens calibrados, já sei as dificuldades de cada. Quando eu monto a prova, eu já sei exatamente a dificuldade de cada item, qual a chance de um indivíduo acertar. Então, eu consigo montar uma prova muito mais calibrada do que uma prova clássica, que tem que ser calibrada pela percepção do cara que faz a prova. Então, aí isso, quando o candidato for lá fazer o Enem,
vai ter blocos de questões, é isso? Exatamente. Questões mais fáceis, médias e mais difíceis. Exatamente. Porque se eu der questões muito fáceis, isso é qualquer prova, não basta da TRI. Se eu der questões muito fáceis, então uma pessoa boa e uma pessoa muito boa vão ficar, eu não consigo distingui-las. Todos vão acertar tudo ou quase tudo da prova. Mas não quer dizer que eles não são diferentes. Capacidade de seleção. Eu tenho que ter capacidade de discriminar. Se eu der provas muito difíceis, todo mundo vai mal, eu não sei também discriminar se as pessoas, quem não sabe muito, quem não sabe nada, quem não sabe um pouco, eu tenho dificuldade de você. Então a gente precisa fazer essa discriminação. O problema da TRI para o aluno é que ele vai ter lá, acertei 70%. Ele não sabe a nota, ele não sabe nem se vai ser melhor ou pior, desculpe, do que um outro colega dele que acertou também 70%, mas outras questões, porque depende não só do número de questões que acerta, mas que questão acerta. Agora, a prova vai ser igual para todo mundo, que vai variar é a ordem de... Exatamente. Mas assim, no bloco dos mais fáceis, isso continua vindo antes na prova, é isso? Exatamente. Porque, veja, uma pessoa que começa a ter dificuldade de responder nos blocos de questões mais fáceis, aliás, eu podia parar o teste para ele ali. Tá? O exemplo do sarrafo que eu falei na matéria que eu fiz com você, uma pessoa está com dificuldade de saltar 1,80, eu não vou pôr o sarrafo em 2,10. Eu já sei que ele está no limite dele. Então, se eu vou colocando de mais fácil para mais difícil, então, por exemplo, um aluno que tem mais dificuldade, ele pode demorar, ele acaba demorando mais tempo. Então, ele vai tentar responder aquelas questões. Se eu pôr no fim, eu posso prejudicá-lo. Então, ele não precisa responder as questões finais. Se a habilidade dele está naquele nível do primeiro bloco, com aquelas questões eu já consigo tirar a proficiência dele. Tá. Aqui uma questão da coordenação pedagógica da rede de Pitágoras. Uma das competências da habilidade linguagens, códigos e suas tecnologias diz respeito à utilização da língua estrangeira moderna no exame. Uhum. Quando será definida a língua estrangeira a ser usada e a possibilidade de escolha ou não de emprego da competência em 2010? Então, esse é um problema, essa é uma questão difícil que teve não foi tão fácil resolver no comitê gestor ou no comitê de governança. Então, a decisão, para esse ano não tem língua estrangeira. Tá? E a decisão é que no ano seguinte, entre inglês e espanhol. Inglês e espanhol. Existe a ideia é e. Existe uma demanda para fazer ou. É possível, certo? Porque desde que o problema é que tem dificuldades técnicas de fazer isso, porque são questões diferenciadas não vão ser testadas todos os mesmos itens, mas é possível a gente estar analisando um pouco isso. Mas esse ano foi tirado, o comitê de governança vai voltar a esse tema e o ano seguinte, a gente espera até no começo do ano que vem já divulgar como vai ser a questão de língua estrangeira.